Vamos abrir juntos nossas Bíblias, carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Gálatas, capítulo 5. Nós estamos dando continuidade à nossa série chamada Redescobrindo o Evangelho. Nós vamos ler nessa noite o verso 13 até o verso 15. Nessa série, nosso objetivo tem sido não apenas redescobrirmos a mensagem central do nosso Senhor, da fé cristã, mas também estamos tentando redescobrir quais são as implicações do Evangelho para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso trabalho, para onde quer que o Senhor tem nos levado. Nós vamos meditar e ler do verso 13 até o verso 15, e o tema da mensagem de hoje é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho. Diz assim o apóstolo Paulo: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o que, gente? O amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, verso 15, se vocês se mordem e se devorem uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva, Tua palavra que mudou, transformou e tem transformado pessoas de todo este mundo. Mas te pedimos poder do alto, do Teu Espírito, para compreendermos, mas que a Tua palavra também penetre no nosso coração, desnude a nossa alma de maneira que possamos ser transformados por ela. Abençoa-nos, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O foco do Evangelho. Uma das grandes implicações da mensagem do Evangelho, sem sombra de dúvida, é a liberdade. Na verdade, o próprio Senhor Jesus disse que essa seria uma das consequências do seu ministério. Vocês estão lembrados que no capítulo 10 de João ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E com isso, o que a palavra de Deus está dizendo é que todo aquele que foi afetado pelo Evangelho, que teve Jesus na sua vida, impactado pela vida de Jesus, ele foi liberto de tudo aquilo que escravizava a sua alma. Por isso ele pode dizer que ele é uma pessoa livre. Uma pessoa livre. O apóstolo Paulo sabia bem disso, porque ele mesmo experimentou essa libertação. E é por isso que no capítulo 5 aqui de Gálatas, Paulo está focado nessa implicação do Evangelho que é a liberdade. Mas Paulo também sabe que essa mensagem da liberdade pode trazer muitos problemas. Paulo sabe que se essa mensagem, se esse entendimento não tiver devidamente calibrado ou ajustado, os crentes podem incorrer em dois erros. O primeiro, ele já disse, do verso 1 ao verso 12, Paulo fala qual é o primeiro perigo dessa ênfase na liberdade, que é quando o cristão ou discípulo de Jesus perde a liberdade, quando ele então vai para o caminho do legalismo. Ele tira Jesus do centro do seu coração e passa a adorar e a confiar em outras coisas. Ele perde a liberdade que só Jesus pode dar. Mas por outro lado, agora aqui do verso 13 ao verso 15, o apóstolo Paulo vai focar num outro perigo que cada cristão corre, que é o perigo de não perder a liberdade, mas de abusar dessa liberdade. De tomar a graça, o amor e a bondade de Deus e usar isso como justificativa
para viver a vida do jeito que bem entende. Por isso que é nesse texto ele vai falar sobre o abuso da liberdade, de uma vida na libertinagem, usando como pretexto a graça, o amor e a bondade de Deus. John Stott, quando comenta esse texto, ele diz que esses são os dois principais erros ou perigos, os dois principais perigos que todo discípulo de Jesus corre quando está na sua jornada cristã. Ou ele se desvia para o legalismo e perde a liberdade, ou ele se desvia para a libertinagem e abusa da liberdade que ele tem em Cristo. Por isso que o tema é foco do Evangelho. Paulo quer ajustar essa percepção, ajudar os irmãos da Galácia, nos ajudar aqui hoje em Foz do Iguaçu. Ajustarmos a nossa visão, não temos uma visão míope, distorcida, de como podemos e devemos viver a nossa vida com Jesus. Ele vai ajudar esses irmãos a ajustar esse foco, para que eles possam ter uma vida que honre ao Senhor, e ao mesmo tempo enquanto desfrutam dessa liberdade. Portanto, eu quero olhar para esse texto sob 3 perspectivas, ou 3 maneiras que o próprio apóstolo Paulo usa ou faz para ajustar esse foco. Volta os olhos comigo. São 3 perspectivas. Primeiro, Paulo vai relembrar o chamado deles à liberdade. Segundo, ele vai fazer ajustes à liberdade. E terceiro, ele vai fazer um alerta para a liberdade. Então, 1, 2, 3 é o chamado, o ajuste e o alerta. Eu quero terminar com uma conclusão final. Volta os olhos comigo, verso 13, o chamado à liberdade. Paulo começa exatamente dessa maneira. A primeira maneira de ajustarmos o foco é relembrarmos que tipo de chamado nós recebemos. Ele diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Todo aquele que se diz discípulo de Jesus, ele tem um chamado. Todo aquele que o Espírito Santo o convenceu dos seus pecados e lhe deu fé para crer em Jesus, tem um chamado. A palavra chamado aqui não é como a gente usa como um simples convite, do tipo, alguém convidou você para ir no circo essa semana, e você avaliou se poderia ir ou não, e você avaliou se vale a pena ir ou não. A palavra chamado aqui tem a ver com uma convocação solene, irrevogável, como uma intimação judicial que você não tem como deixar de ir. Todo cristão, ele foi chamado para algo, de maneira que é irrevogável esse chamado. E Paulo diz, a intenção desse chamado de Deus é para a liberdade, para viver uma vida livre de qualquer coisa que possa escravizar a sua alma novamente. O que é muito curioso, porque numa percepção popular, geralmente as pessoas acham que o cristão é alguém escravo, não é? É alguém que é escravo de regras, escravo de dogmas da igreja. Enquanto o mundo lá fora está aproveitando a boa vida, o crente está na igreja sendo escravizado pelo pastor, pelos dogmas da igreja, renunciando à vida boa, colocando restrições na sua própria vida, sendo escravo de um pensamento retrógrado, de uma cultura que já nem existe mais. Mas por incrível que pareça, Paulo está relembrando os discípulos de Jesus que isso não é verdade. É bem da verdade que muitas igrejas acabaram escravizando os crentes, como os Gálatas estavam escravizados, impondo regras que Deus nunca impôs, não é? Impondo dogmas que Deus jamais impôs. E Paulo está relembrando esses irmãos, dizendo, não, vocês são pessoas livres. Tudo aquilo que escravizava vocês, agora Cristo removeu, e vocês podem desfrutar os benefícios dessa libertação. Certa vez o Senhor Jesus disse, está lá no capítulo 11 de Mateus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim, porque eu sou o quê, gente? Manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Quando Jesus disse isso, os judeus estavam sendo oprimidos pela religião judaica.
Os rabinos judeus haviam desenvolvido diversas regras de como eles poderiam ser agradáveis a Deus. Isso trazia um fardo, isso trazia um jugo sobre os judeus, porque eles nunca se achavam dignos de cumprir isso. Então eles viviam com o peso da culpa, da insegurança e da vaidade. Porque eles sempre viviam correndo atrás desses padrões, porque eles achavam que se eles cumprissem aquelas regras, então Deus iria amá-los, então Deus iria abençoá-los. E eles estavam já cansados e sobrecarregados disso. Mas então Jesus, no meio da nação de Israel, na capital, em Jerusalém, diz: vinde a mim, porque eu vou remover esse jugo dessa falsa religião que oprime vocês, que escraviza vocês, e vocês encontrarão alívio e o quê? Descanso. Porque essa é a mensagem do Evangelho. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus nos garantem essa liberdade. Eu explico. Primeiro, a mensagem do Evangelho diz que Jesus, com a sua vida perfeita, o Deus que se fez homem, cumpriu todas as exigências da lei de Deus. E aqueles que creem em Jesus agora podem receber dos méritos da vida e obediência de Jesus, de tal maneira que aquele que crê em Jesus já foi justificado por Deus e já foi completamente aceito na presença de Deus. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, nós recebemos libertação da culpa dos nossos pecados. Porque Jesus entrega a sua vida de maneira sacrificial, recebe em si mesmo toda a ira de Deus contra o pecado, de tal maneira que aquele que crê em Jesus tem a liberdade de ter a certeza de que todos os seus pecados foram removidos. Ele não tem mais nenhuma acusação contra ele diante de Deus. Mas quando Jesus ressuscita dentre os mortos, Jesus nos garante a última e perfeita libertação, que é do domínio da morte. Todo cristão não precisa mais viver com medo do futuro, nem com medo do dia de amanhã, porque ele pode ter a certeza que assim como Cristo ressuscitou, ele haverá de ressuscitar, porque o mesmo poder e o mesmo Espírito que fez ressurgir de dentre os mortos, agora habita nele e opera nele, para a glória de Deus e para a sua própria glória. O cristão é livre. Ele não teme a culpa das exigências, ele não teme a insegurança dos seus pecados e nem o medo do amanhã. Ele pode desfrutar desses benefícios de viver de maneira livre, sem que nada escravize ele novamente. Mas o ponto é curioso, porque nós não vivemos na cultura judaica. A cultura brasileira, por muito tempo, deixou para trás os dogmas do catolicismo romano. E o mundo, o nosso mundo em que nós vivemos, a sociedade brasileira, substituiu uma visão religiosa por uma visão hedonista. E as pessoas acham que elas vão encontrar honra, segurança e paz se elas conseguirem conquistar os 3 grandes ídolos da nossa cultura: sexo, dinheiro e poder. E elas vivem escravizadas por essa ideia de que elas só vão desfrutar de honra, de segurança e de paz se elas conseguirem ter uma carreira profissional. Elas só vão conseguir desfrutar de segurança, paz e honra se elas tiverem uma boa aparência ou se elas conseguirem ter dinheiro para aproveitar a vida. E quando pessoas não conseguem alcançar esses 3 distintivos que a nossa sociedade estabeleceu, as pessoas vivem atormentadas nas suas almas, inseguras, vivem atribuladas, não têm paz, e vivem correndo atrás do vento, numa vaidade, tentando encontrar um patamar e um prestígio, achando que com isso vão conseguir desfrutar dos benefícios da liberdade. Mas mal elas sabem que no fundo elas estão escravizadas pelo orgulho, pelo medo e pela insegurança. Mas nessa noite, nós somos lembrados que o que define a nossa vida e a fonte onde nós encontramos honra, paz e segurança, não é o tipo de trabalho que nós temos,
Não é o quanto dinheiro nós conseguimos acumular, e nem mesmo quantos olhares nós conseguimos atrair com a nossa aparência, mas é o fato de que Cristo Jesus nos amou, se entregou por nós e ressuscitou dos mortos para nos dar paz, segurança, honra e esperança. É de Cristo que nós precisamos. Talvez nós não teremos um trabalho de destaque. Talvez nós não teremos muito dinheiro na conta bancária. E com certeza as rugas vão aparecer. Mas ainda que todas essas coisas aconteçam, nós podemos viver livres de qualquer coisa que possa oprimir a nossa alma, porque já temos a liberdade e podemos desfrutar da liberdade que Cristo comprou por nós. Deixa eu te perguntar, meu irmão, existe alguma coisa hoje, ainda hoje, mesmo você sendo um cristão, que está escravizando você? Existe alguma coisa que ainda hoje você ainda não tem, que está atribulando a sua alma? Existe alguma coisa que você perdeu e que está atribulando você e que está convencendo você que você não tem mais sentido, que você não tem mais honra e que você não tem mais segurança na vida? Talvez seja dinheiro. Talvez, enquanto eu estava orando e me preparando para esse sermão, eu lembrei de algum de vocês. Talvez Deus está falando com você, meu irmão e minha irmã, que é solteiro. Não deixe que a solteirice escravize você. Você já foi livre pela obra de Cristo. Não é a solteirice que vai trazer honra para você. Não é um casamento que vai trazer honra para você. Não é um parceiro que vai trazer segurança para você. O que te traz honra na sua vida é o fato que você pertence a Jesus e a Ele. Não deixe com que nada escravize você. Talvez você está aqui nessa noite escravizado pela amargura de pessoas que ofenderam a sua vida no passado. E você ainda está escravizado por essa amargura. Mas escute a voz de Deus que chama você à liberdade, a se libertar dessas amarras, porque Cristo Jesus já provou o seu amor para com você. Você não é alguém solitário, você não é alguém que foi abandonado. O Senhor do céu e da terra olhou para você e te amou, e você pode ter segurança e paz e valor nisso, e encontrar honra nisso, e perdoar aqueles que te ofendem, assim como Cristo Jesus perdoou as tuas dívidas. Se liberte. Se liberte. Fomos chamados à liberdade. Não importa o que esteja tentando a gente, não deixe com que nada ganhe o seu coração e nem convença você de que se você ter aquilo, então você vai encontrar honra, paz e segurança, porque só existe um lugar onde você vai desfrutar de verdade de honra, de paz e segurança. É quando você confiar e se entregar a cada dia mais para o Senhor Jesus Cristo, em quem Ele é e o que Ele fez por você. Somos chamados à liberdade. Essa é a primeira maneira de ajustarmos esse foco. Talvez nessa noite você precisa confessar que existem coisas que estão escravizando você. Talvez você precisa pedir perdão a Deus, porque você tem buscado com mais intensidade isso que você tem buscado do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas se esse é o seu caso e é o meu caso, meus irmãos, você acha que eu não sou tentado? Eu sou tentado a achar que eu vou encontrar a liberdade no ministério pastoral, por exemplo. Eu sou tentado a acreditar que eu vou ser uma pessoa honrada se eu tiver aplausos. Que eu sou uma pessoa segura se eu for admirado no ministério pastoral, mas essa é uma mentira. Eu já tenho honra, eu já tenho paz e segurança. E eu estou no ministério pastoral para honrar e servir aquele que me amou e se entregou por mim. Não deixe que nada, por mais coisas muito legítimas como o trabalho, como o dinheiro, como uma boa aparência, roube a centralidade de Jesus na sua vida. Você já tem tudo o que você precisa em Cristo. Por isso,
use da sua liberdade para viver para Ele. Somos chamados à liberdade. Somos chamados a viver livres, a livres em Jesus. Mas o texto segue, no meio do verso 13, Paulo agora vai fazer o ajuste. Eu falei sobre o chamado, agora ele faz o ajuste. E Paulo sabe que essa mensagem é perigosa. Ele vai fazer 2 ajustes. O primeiro ajuste é: a liberdade em Cristo não é uma permissão para viver no pecado. Olha o que ele diz no meio do verso 13. Vocês foram chamados à liberdade, mas, e o mas faz um contraponto, não é? Ele vai ajustar, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Paulo sabe que essa mensagem de que Deus nos amou, de que Deus é gracioso, Paulo sabe que essa mensagem de que Cristo já cumpriu todas as exigências, já morreu pelos nossos pecados, que nós já temos um status de salvos diante de Deus, isso pode levar as pessoas a pensarem o seguinte: ó pastor, ó apóstolo Paulo, se Jesus já cumpriu as exigências, por que eu tenho que cumprir? Se os meus pecados já não contam mais diante da presença de Deus, por que eu não posso pecar? Isso é um pensamento de uma pessoa sem vergonha. É sério? Se você pensa dessa maneira, é isso que a Bíblia diz segundo Rafael 5,7. Sem vergonha. Tá bom? São sem vergonha. Paulo sabe, e por isso que ele diz: mas vocês são livres, nada mais acusa vocês, nada mais condena vocês, vocês têm toda a herança, independente do jeito que vocês vivam e façam, mas você é livre. Primeiro ajuste: não use dessa liberdade como uma permissão para pecar. Ele disse: não usem. E com isso Paulo está pressupondo que uma pessoa pode sim viver uma vida de pecado deliberado, mesmo sendo livre. Não usem a liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne. A palavra dar ocasião foi estrategicamente escolhida por Paulo. E a palavra é um termo militar que significa uma base militar, onde os planos e estratégias são bolados e dali sai o ataque. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não use a liberdade que você tem. Não use o argumento da graça, não use o argumento do amor, não use o argumento da bondade para intencionalmente manter você no pecado. Não justifique os seus erros, as suas fraquezas e o seu pecado sob o pressuposto do amor, da bondade, da liberdade que você tem em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Isso é uma percepção errada. John Stott, ele comenta, ele diz: Cristo Jesus, preste atenção nisso, nos libertou do pecado e não para o pecado. E o ponto é muito claro, porque a compreensão correta é essa: ora, por que eu e você iremos voltar a praticar e a viver naquilo que justamente levou o Filho de Deus sangrar numa cruz maldita? Não faz sentido. Ou no mínimo é ignorância, ou por outro lado é uma total falta de reconhecimento do sacrifício que Cristo teve que fazer para que nós pudéssemos ser libertos. Eu explico. Vamos supor que você tem um filho de 18 anos, e ele vai ao médico e ele então percebe que ele está com um problema no pulmão. E você descobre que ele já está há 5 anos fumando escondido de você. Além de pagar o tratamento, você vai querer esganá-lo, não é? Vai querer esganá-lo. Então, você e seu cônjuge se reúnem e toda a poupança que vocês tinham levantado, vocês agora têm que se sacrificar pelo seu filho para poder pagar o tratamento. Vamos supor que você agora tem que pegar uma licença no seu trabalho para você passar um tempo cuidando do seu filho, se dedicando a ele, se sacrificando por ele, indo às consultas. E depois do tratamento, vamos supor que, pela graça de Deus, ele está curado, está bem, ele está liberto dessa doença. Pergunto: o que você mais deseja dele
em forma de gratidão? Que ele devolva o dinheiro da poupança? Que ele pague umas férias no Caribe para você? Tá bom, talvez seria bom. Mas aquilo que você mais quer é que ele nunca mais volte a fumar novamente. É ou não é, gente? Assim é com Jesus e com a liberdade que Cristo, por amor a nós, se sacrificou para que nós pudéssemos ser arrancados do domínio do pecado. E aquilo que Ele espera e deseja de nós é que nós nunca mais voltemos para aquilo que causou a nossa morte e causou a morte dEle, a fim de vivermos para Ele. Ora, se numa mentalidade legalista eu obedeço a Deus para que eu possa exigir que Deus me abençoe, numa mentalidade do Evangelho, eu já sou plenamente abençoado. Eu estou obedecendo como retribuição e devoção a tudo o que Ele fez por mim, ao sacrifício que Ele fez para me curar e me libertar da morte que eu estava destinado. Por isso, não use da sua liberdade. Por isso que ao invés da mensagem da graça, do amor e da bondade, levar uma vida libertina, muito pelo contrário. A mensagem do Evangelho nos dá uma nova motivação para vivermos uma vida ainda mais santa. É ou não é, gente? Se antes eu obedecia por medo de que Deus pudesse me condenar e por egoísmo para que Deus me abençoasse, agora eu tenho um novo motivo para obedecer, por amor e gratidão a tudo que Ele fez, porque eu já sei que eu sou plenamente abençoado por Ele. Aleluia! Glória a Deus por isso. Por isso, você que é um discípulo de Jesus e que sai dessa noite com a certeza que você tem a liberdade, que você é plenamente aceito, amado e abençoado, use a sua liberdade, não para pecar, mas para viver uma vida santa para Deus. Se renda a Ele, mais e mais em devoção. Deixa eu te perguntar, existe algum pecado que você, que eu, temos a tendência de minimizar sob o argumento do amor e da graça? Todos nós temos. Todos nós temos o famoso calcanhar de Aquiles, não é? Aquele pecado que a gente tende a justificar. É verdade, mas graças a Deus que Deus é bondoso, né? Eu errei, mas Deus é gracioso. Ou então aquele pecado que você vai cometer intencionalmente e você já sabe que vai pedir perdão. Só acontece com você, comigo isso aqui? Você sabe assim, eu vou pecar, vou falar mal. Eu sei que eu não devo, depois eu peço perdão, mas eu falo. Gente, muito pelo contrário. Quando a gente estiver pronto para fazer alguma coisa que desagrade ao Senhor, eu devo pensar, o Senhor já me livrou disso, por que eu haveria de voltar a fumar novamente? Você entendeu a ilustração, né? Nos dois lados, né? Por que eu deveria voltar para aquilo que fez o meu Senhor padecer numa cruz? Existe algum pecado, talvez você precisa confessar nessa noite? Talvez algum pecado que você talvez não justifica assim mesmo, mas justifica os seus próprios filhos. Você tende a ser mais mão leve com determinados tipos de pecados da sua família. Nós temos isso. Algumas pessoas que nós gostamos mais, nós temos a tendência de minimizar e a gente, como argumento, usa a graça, a bondade, o amor. Não podemos ser assim, muito pelo contrário. Uma última aplicação ainda dessa parte. Algumas pessoas não conseguem equilibrar a disciplina, a repreensão com o amor, a bondade e a graça, não é? Quando algum irmão repreende, quando a igreja disciplina, sempre se levanta alguém, aonde está o amor, aonde está a graça, aonde está a bondade? É verdade que a correção precisa ser feita com muito cuidado, com muito carinho, mas irmãos, ao contrário de ser um impeditivo para tratar o pecado na igreja, muito pelo contrário, o argumento do amor, da graça e da bondade dá mais força para a gente tratar o pecado. Porque quando nós formos confrontar um irmão que está deliberadamente no erro, porque todos nós pecamos, mas algum insiste em viver no pecado, essa é a única diferença. Nós temos que dizer, meu irmão, Jesus morreu justamente na cruz
para perdoar você disso, porque você insiste em viver dessa maneira. Isso desonra ao Senhor, isso prova o quanto você não está sendo grato ao Senhor. Essa é a maneira de nós corrigirmos uns aos outros. Essa é a maneira. Existe algum pecado hoje que você precisa confessar? Porque o primeiro ajuste é esse. Não use da liberdade como uma permissão para viver no pecado. Mas no final do verso 13, no verso 14, volta os olhos comigo, ele vai fazer o segundo ajuste. E o segundo ajuste é: não use da sua liberdade para ignorar o seu irmão. Não use da sua liberdade para ignorar o seu irmão. Olha o que diz no final do verso 13, ele diz assim: ao contrário. E o ao contrário está fazendo o contraponto que ele disse antes. Ao invés de você usar da sua liberdade para viver uma vida egocêntrica, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante amor. Verso 14, pois toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Fantástico. Paulo está dizendo que a liberdade em Cristo, a mensagem de que todos os nossos pecados foram perdoados, todas as exigências da lei foram cumpridas, deve ser um motivador para que possamos nos entregar em serviço uns aos outros. Ele diz: ao contrário, sirvam uns aos outros. A palavra servir aqui é curiosa, é literalmente tornem-se escravos. Tornem-se escravos um dos outros. E talvez você esteja pensando: ora pastor, isso não é justamente o contrário do conceito da liberdade? Liberdade não significa eu não viver de uma maneira que nada me escravize? Por que raios eu vou me tornar escravo de novo? Ou escravo de alguém? Inclusive daquele irmão chato na igreja, ou daquele cara chato do meu trabalho, ou daquele mendigo fedido da rua de Foz do Iguaçu. Por que raios eu vou me tornar escravo novamente? Mas não perca o detalhe. Ele diz assim: mediante o amor. A palavra mediante aqui é o instrumento, aquilo que conduz você. A preposição grega significa aquilo que impulsiona você. O amor impulsiona você a ser escravo dos outros, a servir outros. E ele termina no verso 14 dizendo que essa é a vontade de Deus. Ele pega um texto do Antigo Testamento, Levítico 19, 18, e diz assim: no Antigo Testamento já estava escrito que a vontade de Deus se resume no seguinte: você amar as pessoas ao seu redor, assim como você também foi amado, e assim como você também gostaria de ser amado. Essa é a vontade de Deus. Você quer viver uma vida que agrade ao Senhor? Então ame as pessoas ao seu redor. Mas talvez você pense: pastor, eu não entendi. Por que eu haverei de abrir mão da minha liberdade? Por que eu haverei de criar restrições a mim mesmo? Por que eu haverei de me sacrificar, meu tempo, meus bens, minha energia, em prol de outras pessoas? E é verdade. E Paulo vai resumir o argumento dizendo: deixa eu te perguntar, o quanto o amor de Cristo impactou a sua vida? O quanto a presença de Jesus na sua vida, a sua conversão, mudou você? Porque o seu serviço, o seu sacrifício em prol do outro é diretamente proporcional a quanto Jesus tem impactado a sua vida. Se você serve pouco às pessoas e se sacrifica pouco para os outros, é porque Jesus tem pouca influência na sua vida. Mas se você serve muito os outros e se sacrifica muito em prol dos outros, é porque Jesus está impactando muito a sua vida. Eu explico mais uma vez. Nadia Murad foi uma iraquiana que com 21 anos de idade foi capturada
por membros do Estado Islâmico em 2014 e foi levada para o cativeiro. Lá no cativeiro, ela foi brutalmente torturada, com coisas que não é me permitido dizer aqui no púlpito. Ela passou anos sendo massacrada nas mãos daqueles homens ímpios. Ela diz no seu testemunho que ela viu outras moças tirarem as suas próprias vidas, de não aguentarem o horror daquilo que elas estavam enfrentando. Mas um dia, pela providência divina, ela conseguiu fugir. E da fuga ela foi parar num campo de refugiados. E nesse campo de refugiados ela viu novas atrocidades. E pela graça de Deus, por meio de um grupo de apoio a refugiados, ela conseguiu finalmente a libertação que a sua alma tanto desejava. Ela foi se refugiar na Alemanha. E agora, com 24 anos, Nadia Murad, talvez, poderia pegar a sua liberdade para viver uma vida egocêntrica, aproveitar o melhor da vida, casar, ter filhos, trabalhar, gastar o seu dinheiro, desfrutando do que o mundo tem a oferecer. Mas por incrível que pareça, Nádia está devotando, agora mesmo, uma vida de sacrifício, de disposição e serviço, para que moças e rapazes que foram presos pelo Estado Islâmico se encontram em campos de refugiados, vivendo o horror, possam desfrutar da mesma libertação que ela experimentou. A pergunta ainda fica, porque a pergunta é: o que fez Nádia? O que impulsionou Nádia a voltar para campos de refugiados? A libertação que ela experimentou naquele dia marcou tanto a vida dela, que criou no coração dela uma paixão e um amor que está impulsionando ela a servir outros, a se dedicar por outros e sacrificar por outros. Por isso, a pergunta que fica é: a libertação que Jesus fez por nós não deveria constranger e motivar o nosso coração, meus irmãos? Então, ao contrário da liberdade nos levar a uma vida egocêntrica, a libertação que Cristo promoveu por nós deveria nos impulsionar em amor aos outros, para que outros possam ser libertos da mesma maneira que nós fomos, para que outros possam ser servidos da mesma maneira que nós fomos servidos. Por isso, deixa eu te perguntar, o quanto você valoriza o que Cristo fez por você? Não importa o que eu e você diga, importa o que nós estamos fazendo com isso. Porque nós cantamos domingo após domingo que recebemos uma libertação cósmica e eterna. Mas a pergunta é, no nosso dia a dia, estamos usando dessa liberdade para servir outros em amor e cumprir a lei e a vontade do nosso Senhor para a nossa vida? Deixa eu perguntar, a quem você serve? As pessoas que olham para nós, que olham para a nossa igreja, elas veem o quanto nós somos impactados pela mensagem de Jesus? Elas veem em nós uma paixão e um fogo que arde em nós e que nos impulsiona a servir as pessoas, nosso trabalho, enquanto estamos andando na rua, os nossos vizinhos, nossos familiares, os próprios irmãos da igreja? Ou será que a mensagem de Jesus já se diluiu tanto no nosso coração que nos tornou pessoas hedonistas e egocêntricas? E ai de Deus se Ele não nos abençoar. E ai do Espírito Santo se Ele não promover algo de bom na minha vida. E ai da liderança da igreja se não me servir. Gente, isso não tem nada a ver com Cristo. Isso é alguém que está abusando da sua liberdade. Se somos assim, precisamos escutar a voz de Deus que na sua palavra nos diz hoje: não use da sua liberdade para ignorar as pessoas ao seu redor. Use da sua liberdade e deixe com que o amor de Cristo constranja você tanto a ponto de impulsionar você a servir aos outros, se tornar escravo dos outros.
quem você está servindo, como você está servindo hoje. Você serve alguém? Você está se sacrificando por alguém? Você está se dispondo por alguém? Quando você ouve notícias de pessoas que estão passando necessidades ao seu redor, que não têm o que comer, que não têm como pagar as contas, isso não constrange você de que um dia você era pobre e não tinha como pagar as suas dívidas diante de Deus, mas Jesus veio e pagou no seu lugar? Você e eu somos pessoas que temos dificuldade de nos dispormos, de abrirmos mão e sermos generosos com as nossas finanças. De nos dispormos e abrirmos a nossa casa. De nos dispormos e andarmos mais 2 quarteirões de carro para dar carona para o irmão que vem de Uber. E no final do mês o cartão de crédito, a conta vem. Será que quanto a mensagem de Jesus tem impactado a gente de maneira que a gente possa servir aos outros? O que você pode fazer hoje nas suas mãos? O que você pode fazer hoje nas suas mãos para servir o seu próximo que está nessa igreja, que está no seu trabalho, que está nas ruas por onde você passa, que está no seu vizinho, na sua família? O que você pode fazer? Eu não sei. Mas uma segunda implicação, ou aplicação dessa mensagem é: não espere que o serviço na igreja seja institucionalizado para você se envolver. Não espere isso, meu irmão. Não espere que a igreja organize um ministério de ajuda a universitários para você começar a ajudar os universitários. Não espere que a igreja, os pastores organizem um projeto para você se envolver. Não espere que o pastor tenha que pedir e clamar para que pessoas sirvam no ministério infantil, para que ofertem, para que pessoas sejam abençoadas com suas necessidades básicas. Não espere, deixe que o amor de Cristo conduza você ao serviço ao seu próximo. O que você pode fazer? Eu não sei, mas seja criativo, seja engajado, vá atrás e deixe com que o amor de Cristo conduza você. Porque o segundo ajuste: não use da sua liberdade para ignorar o próximo que já está à sua volta. Seja constrangido e impulsionado pelo amor de Cristo por você. Mas ele termina. Ele termina no verso 15, falando sobre o alerta da liberdade. Ele falou sobre o chamado, ele fez ajustes, são 2 ajustes, e agora ele faz um alerta. Ele diz no verso 15, mas, e o mas tem um ponto. Ele está dizendo: mas, tome cuidado para que você não esteja ouvindo. O alerta. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Note que é um alerta, ele fala cuidado. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você ouviu o que o Espírito Santo falou agora? Você realmente estava com os ouvidos atentos ao que o Espírito de Deus estava falando sobre como usar a liberdade? Então cuidado, para que você não seja como um animal selvagem, que nunca aprende e vive por instinto. Paulo está usando essa imagem: vocês estão se devorando, estão se o quê? Se mordendo. É verdade que algumas vezes os membros quase literalmente se mordem, não é? Quase. Mas Paulo está usando uma ilustração aqui. E a ilustração é de 2 animais selvagens furiosos que estão se lançando contra o outro para usar as suas mandíbulas para estraçalhar o outro. Cuidado para vocês não serem assim. Paulo já está vendo que isso está acontecendo na igreja da Galácia, meus irmãos. Porque ele não sugere, ele está dizendo: vocês estão se mordendo e se destruindo. Cuidado para não se destruírem. Ele está dizendo: cuidado para vocês não se ofenderem tanto que não tem mais volta, capaz essa igreja rachar. Cuidado.
Os teólogos se dividem para tentar entender o que Paulo está dizendo aqui. Por um lado, alguns dizem que o que Paulo está dizendo é que os grupos legalistas e os grupos dos libertinos estavam brigando tanto que eles estavam se ofendendo. E semelhante a animais que se mordem, eles estavam se mordendo com palavras, com acusações. Isso poderia dividir a igreja. Por outro lado, alguns teólogos dizem que o que Paulo está dizendo é que quando a igreja não ouve a mensagem do Evangelho e não pratica, ou ela ouve e não pratica, ou ela não quer ouvir, e ela está vivendo conforme os seus próprios desejos, os seus próprios olhos, ela se transformou como animais que nunca aprendem, que não têm capacidade de aprender e agem por instintos. E quando eles agem assim, eles vão se ofender. As necessidades de irmãos vão ficar sem serem supridas. E pessoas vivendo no pecado vão conviver na igreja e vai dar problema. Seja como for, eu gosto das duas, porque eu acho que as duas se complementam, não é? Quando nós estamos desviados por um desses caminhos, seja no legalismo, de achar que nós somos bons o bastante para conquistar as bênçãos de Deus, ou na libertinagem, quando nós ouvimos sobre a graça e vivemos da maneira como queremos, o resultado é o que, meus irmãos? Vidas que não são transformadas. Mas, por outro lado, quando a igreja ouve a mensagem do Evangelho com precisão, como estamos tentando pregar, mas não pratica, não vive, isso significa que nada mudou. Pessoas continuam agindo conforme seus próprios pensamentos, se tornam irracionais, como animais. Seja como for, meus irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu quero que você veja como isso é megalomaníaco. Sabe o que é megalomaníaco? É uma pessoa que é tão maníaca que ela chega a ser mega. Gostou da definição? É megalomaníaca. É tão maníaco que chega a ser mega. Pense bem. Nós cantamos que Jesus veio ao mundo por nós. Nós falamos que Jesus morreu por todos os nossos pecados. Nós falamos que o Espírito de Deus vive em nós. Nós falamos que o amor deve ser aquilo que nos guia. Mas isso não muda o nosso jeito de viver. Isso mantém a gente vivendo apenas querendo viver para nós mesmos. No fundo, se o que a gente quer é viver uma boa vida, com uma boa família, com um cônjuge bem bonito, com filhos bem lindos para ganhar likes no Instagram, ter bastante dinheiro para viajar todo ano, ter uma morte não dolorida e um paraíso eterno onde eu possa estar de avental e cantando de lira. Gente, se é isso que nós queremos, isso é megalomaníaco. Isso é coisa de gente doida. Isso não tem nada a ver com Cristo. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso não tem nada a ver com seguir a Jesus, que se entregou por nós, para constranger a nossa alma, a fim de que a gente se entregue pelos outros. Deixa eu perguntar, você é um megalomaníaco? Deixa eu perguntar, essa igreja é megalomaníaca? Só pensamos em nós mesmos? O quanto estamos dispostos a usar da nossa liberdade para viver para Deus e para viver para o próximo? Porque diz o Senhor Jesus, toda lei se resume em 2 mandamentos, não é, meus irmãos? Amarás, pois, ao teu Deus, acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não se devorem, não sejam animais irracionais que ouvem e nunca aprendem. Para finalizar, abra comigo no livro de Marcos, capítulo 10.
Olha comigo o verso 42. Tiago e João, 2 megalomaníacos, pediram para Jesus para serem os maiorais. A pancadaria entre os 12 começou, porque existia mais 10 megalomaníacos juntos, que achavam que ser um discípulo de Jesus é ser uma pessoa egocêntrica, que quer estar no destaque e que quer tudo para ele. E Jesus vai dando uma lição, e essa lição que eu quero finalizar, porque isso tem tudo a ver com o texto que a gente leu em Gálatas. Verso 42, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes e grandes nas nações, eles as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o que, gente? Escravo, servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Pois o que, gente? Verso 45, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe por que nós podemos sair daqui com o nosso coração quebrantado e motivados a usar da nossa liberdade para viver uma vida santa e viverem nos tornando servos do nosso próximo, seja lá quem for que já está ao nosso redor? Porque o Senhor da nossa vida, aquele que nos amou, veio até nós intencionalmente para nos servir, abriu mão da sua liberdade, para que a obra dele nos constranja tanto, a fim de que nós sejamos encontrados assim como ele é, até que ele venha. Como você pode usar da sua liberdade? Que tipo de pecados você precisa confessar? Que tipo de escravidão você precisa abandonar? Que tipo de serviço você pode promover? Eu dei algumas ideias. Eu espero que a palavra de Deus possa mover o nosso coração.